Pois bem, depois de 2 semanas de prova, voltamos para esse que é o nosso último bimestre de 2020. E, gente, nós estávamos fazendo coisas tão legais no bimestre passado. A gente estava falando de serialização, vimos como fazer a serialização em padrão JSON, em padrão XML. Depois falamos de sockets para fazer transmissão de dados via rede. Realmente estávamos fazendo coisas muito bacanas. E agora a gente retoma a aula, gente, com esse projetinho aqui, que está salvo, está disponível para você com o nome de Programa Bobo. E eu acho que você entende por que esse nome. Olha, esse programa, ele não tem nada que estar nesse momento do curso. Ele não tem nada que aparecer na aula de hoje, depois de tanta coisa legal que a gente fez. Esse é um programa babaca que quando eu começar a executá-lo, eu vou apertar o botão de começar e ele vai começar uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu apertar o botão parar, ele vai parar essa contagem. Meus amigos, pergunto, a feitura de um programa como esse seria um grande desafio para alguém da nossa turma? Eu tenho certeza que você está respondendo não. Daqui a uns 2, 3 minutos eu vou repetir a pergunta e vamos ver o que você me diz sobre. Mas antes disso, vamos ver a minha solução. Vamos ver como é que eu fiz essa brincadeira. Bom, botão começar. Quando eu clico no botão começar, eu pego um contador i e inicializo ele com 1. E aí eu começo um laço que vai se repetir enquanto flag for igual a true. Reparem, eu criei aqui uma variável flag e a inicializei como true. Então, de cara, eu já vou começar executando o meu laço. Exibo o valor de i, dou um refresh. Te mostrei o refresh na nossa última aula. Somo 1 em i. Dou um tempinho, paraliso o processamento no tempo de 1 segundo, porque senão isso tudo ia acontecer tão rapidamente que você não iria ver absolutamente nada. E aí eu volto e repito a brincadeira. E vou ficar nesse laço enquanto flag for igual a true. Bom, e quando que o flag deixará de ser true? Ora, quando eu apertar o botão parar. Quando eu apertar o botão parar, eu faço com que o flag se torne falso. E se o flag for falso, esse laço não mais se repetirá. Entendido, gente? Eu creio que sim, né? Programa simples, programa extremamente simples. Bom, vamos executar para ver se o meu objetivo foi atingido? Vamos lá. Gente, estou aqui com o programa já rodando. Vou apertar o botão começar e, como você pode observar, a contagem se inicializa. Estão percebendo o funcionamento do sleep para que cada contagem tenha um intervalo de 1 segundo. Perfeito, bacana. Cansei da brincadeira. Vou parar, gente. Opa, acho que não pegou. Opa, cliquei. Gente, acredita, não sei se aí no vídeo você consegue escutar, mas eu estou socando o mouse e o programa não para. Opa, então deixa eu fechar. Gente, eu estou socando o mouse em cima do botão de fechar e o programa não fecha. Ou seja, parece que o programa travou.
parece que o programa entrou em looping. E, meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, um programa tão simples, com uma lógica tão coesa, esse programa ele não funciona, ele trava a minha máquina. Por que será que esse programa travou a minha máquina? Gente, que estranho, não? Programa tão simples, programa tão bobo, lógica tão simples, tão fácil de ser compreendida e aparentemente correta, mas apesar disso, o nosso programa bobo ele não funcionou. E olha, meu amigo, não perde teu tempo tentando arrumar uma solução. Não. Primeiro, a gente tem que ter um diagnóstico. Primeiro, a gente tem que entender, a gente tem que perceber por que que esse programa não funcionou, para depois pensar numa solução. Então, meus amigos, eu estou aqui com uma imagem que eu vos apresentei pela primeira vez lá no primeiro ano, quando a gente falava a respeito de multitarefa. Sim, não é novidade que o nosso computador ele é multitarefa. A gente tende a dizer que multitarefa é a capacidade que o computador tem de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não é exatamente ao mesmo tempo, é concorrentemente. Por quê? Porque um processador ele só é capaz de executar um programa de cada vez. Porém, como ele é extremamente rápido, ele vai alternando a execução de vários programas e eu, usuário, nem percebo. Então, o sistema operacional, mais especificamente através do escalonador de processos, ou se você preferir o termo em inglês, do scheduler, ele vai gerenciar quem vai ser executado a cada instante. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você chegou na sua casa e ligou o teu computador. Puxa vida, olha, mais tarde eu vou querer ver um filme. Então você começou a fazer o download do filme. Esse download vai demorar um pouco para ser concluído. Paralelamente, você botou uma musiquinha para tocar no computador. E aí falou: bom, agora deixa eu assistir a aula do Maurício. Deixa eu ver esse programa bobo aqui. Deixa eu ver o que há com esse problema bobo. Então, nesse momento, o teu computador está reproduzindo um filme, tocando uma música e executando o programa bobo. E o escalonador de processos, ele está determinando quem vai ser executado a cada momento. Então, ele começa com o download. O filme, baixa um bocadinho aqui. E aí ele fica controlando o tempo. Tipo, 100 nanosegundos ele fala, o filme, para aí, o download, para aí, agora é a vez de reproduzir a música. 100 nanosegundos para a música. Deu o tempo? Parou. Agora, programa bobo, vem, é a tua vez. Deu o tempo? Parou. Filme. Deu o tempo? Música. Depois, programa bobo. E assim eu vou ficar. Filme, música, bobo. Filme, música, bobo. Filme, música, bobo. Antes de continuarmos, gente, o cara que está cantando é gago? E eu pergunto isso porque a música toda hora vai dar uma paradinha. Mas isso vai se dar de forma tão rápida que os teus ouvidos não irão perceber. Bom, eu te lembro que o nosso programa bobo, ele tem dois processamentos. O botão começar, que starta aquele laço, aquele looping, e o programa parar, que coloca o flag em falso. Ora, quando eu startar o looping, como eu já te mostrei na execução, o programa começa a contagem. 1, 2, 3, 4.
Quando dá o tempo de 100 milissegundos, o escalonador de processos o interrompe e direciona a execução do filme. Depois, a música. E depois, novamente, ao programa bobo. Quando o programa bobo recebe uma nova fatia de tempo por parte do escalonador de processos, ele para. Aonde eu estava mesmo? Ah, eu estava no meu laço. Então ele pega o tempo que ele recebeu e entrega para o laço. Ou seja, os 100 nanosegundos será entregue para o laço e o laço vai continuar a contagem. 5, 6, 7, 8, opa, o tempo se esgotou. Filme, música e novamente o bobo. Nova parcela de 100 nanosegundos. O programa bobo para e verifica onde mesmo que eu parei? Ah, eu parei no laço. Ele pega os 100 nanosegundos e entrega para o laço. Gente, se toda a fatia de tempo recebida pelo programa bobo é entregue ao laço, sobra tempo para o segundo procedimento, para o procedimento do botão de parar? Não. Esse cara recebeu 100, esse cara recebeu 0. Então é por isso que eu fiquei lá socando o botão de parar e o programa não parava. Por quê? Porque não havia tempo para processar o programa, o processo em questão. Por quê? Porque todo o tempo era consumido com o laço. Então, meus amigos, esse é o efetivo problema. O problema está na raiz da multitarefa. Quando um programa recebe uma fatia de tempo por parte do escalonador de processo, ele verifica aonde eu estava mesmo e entrega todo o tempo àquele processo que estava em curso. Só que a finalização desse processo começar, desse looping que eu estou executando, depende de um outro processo, depende do botão 2, que vai ter tempo 0 para ser processado. Então é por isso que o meu programa está travando. E aí, gente? Alguma proposta, alguma sugestão de solução? E olha, estamos trabalhando no campo das ideias, ok? Então, qual seria a ideia? Bem, meus amigos, e se dos 100 nanosegundos recebidos, eu encaminhasse 50 para o laço, 50 para o parar? E se eu encaminhasse 90 para o laço e 10 para o parar? Aí, mesmo recebendo uma parcela de tempo menor, eu teria como verificar o pressionar desse botão. Eu teria como atender o pressionar desse botão. O que você acha, gente? Resolveria o problema? Resolveria, né? Bom, o problema é como fazer isso. E, gente, como fazer isso é exatamente o conceito de threads. Ou seja, eu vou transformar aqui o meu laço em uma thread. E assim ele se torna um processo independente. Ou seja, quando eu defino uma thread, eu estou declarando, de certa forma, a independência desse processo. Ou seja, o processo passa a ganhar um tempo próprio para ele. E o resto do programa fica com esses 100 nanosegundos. Aliás, a distribuição pode ser feita de uma forma uniforme ou não, aí vai depender do grau de prioridade, ok? Então, a sacada é transformar isso aqui em uma thread, num processo independente. Pois bem, vamos ver como se faz isso? Então, vamos lá. Meus amigos, estou aqui com uma nova versão do programa Bobo. Porém, essa versão
ela usa o conceito de threads. Então, vamos ver como é que eu arquitetei a lógica desse programa agora. Então, quando eu pressiono o botão de começar, percebam, eu pego e starto a thread. E da mesma forma, quando eu aperto o botão de parar, eu aborto a thread. Depois a gente pode conversar um pouco sobre esse processo de aborto. Na verdade, isso não é muito legal não, tá, gente? Na verdade, isso não é muito legal não. Mas, didaticamente, o meu objetivo agora é te mostrar o funcionamento de uma thread. Então, passa, por hora passa. Bom, o problema é definir agora o que seja MyThread. E eu tenho certeza que muitos de vocês já estão me dizendo, professor, só pode ser um objeto. E você está coberto de razão. MyThread é um objeto, sim. Percebam também que eu criei uma variável global i, inicializando ela com 0. E detalhe, para poder usar a classe thread, eu tive que fazer o using de system threading. Aliás, eu já precisei fazer isso na versão anterior para poder usar a ideia de sleep. Então, eu tenho aqui um objeto que representa a minha thread. Quando eu aperto o botão de começar, eu starto a thread. Quando eu aperto o botão de parar, eu aborto a thread. Simples assim. Agora, como é que ele vai saber que durante a execução da thread, ele tem que fazer uma contagem? Então, meus amigos, deixa eu te mostrar que eu criei aqui um processo. Aliás, criei um processo como qualquer outro, ok? E dentro desse processo, eu fiz um laço. Aliás, um laço infinito. Outra coisa que não é lá muito bonita, mas como meu objetivo é didático-pedagógico, nesse momento, passa. Pois bem, eu somo um em i e exibo o i dentro do meu text box. E entre uma contagem e outra, eu dou o tempo de 1 segundo. Bom, com certeza você está me perguntando, Maurício, que bagulho é esse negócio de invoke, delegate? Que diabo é isso que você está fazendo? Gente, o meu processo ele se tornará independente do meu programa. Então, o meu processo vai ser uma coisa invocada, chamada pelo meu programa, mas ele não fará parte do meu programa, ele é independente. E o text box está dentro do meu programa. Então perceba, o meu processo vai precisar escrever num controle, no text box, que não lhe pertence. O sistema operacional não vai permitir que ele faça isso. O meu programa vai dar pau. Então, gente, para que esse meu processo possa escrever no text box do meu programa, porque agora são coisas distintas, eu preciso dar permissão para que ele faça isso. Eu preciso lhe delegar o direito de fazer isso. Então, exatamente por isso que eu estou delegando o direito dele fazer a ação abaixo, ou seja, escrever no text do text box. Percebam que quando eu instanciei o meu objeto, MyThread, eu linkei a minha thread com o meu processo. Então, nesta linha, eu estou instanciando a minha thread e declarando que a minha thread é equivalente à rotina meu processo. Simples
assim. Então, vamos executar e vamos ver se esse negócio funciona. Programa rodando, aqui está ele. Eu vou apertar o botão de começar. A contagem se inicia. A cada segundo ele faz uma contagem. Ótimo. Quando eu apertar o botão parar, a thread é abortada e o programa para. Se eu apertar o botão começar novamente, olha lá, a thread é instanciada por uma segunda vez, a contagem começa. Lembra que o contador eu declarei global, por isso a contagem começou a partir do ponto aonde eu encerrei. Se eu apertar parar, ele para. E se eu pedir para fechar o programa, ele vai fechar. Ou seja, o programa não é mais travado. Vou fechar. Gente, eu estou de volta com uma segunda versão do mesmo programa, tá? Eu quero usar essa versão para te mostrar um pequeno detalhe sobre threads. O programa ele faz basicamente a mesma coisa, tá? Quando eu clico no botão começar, eu starto a thread. Quando eu clico no botão finalizar, parar, eu aborto a thread. Qual é a diferença agora? A diferença é que o meu processo, nesse momento, ele vai receber argumentos. Então, o exemplo anterior, o meu processo não recebia argumentos. Eu te mostrei como fazer. Agora, ele recebe argumentos. E você vai dizer, ô professor, tá tudo muito parecido, mudou só o while. Professor, eu entendi. Agora você quer parametrizar o início e o fim da contagem. Eu entendi, professor, não precisa me mostrar isso. Eu tenho certeza que eu não preciso te mostrar isso. Mas, ô meu amigo, o que eu quero te mostrar é isto aqui, certo? Quando eu crio o objeto thread, eu tenho que declarar qual é o método associado a essa thread. Quando o método não tem argumento, é daquele jeito que eu te mostrei na versão 1 do meu programa. Quando o método tem argumento, aí eu vou fazer dessa outra forma aqui, usando o que a gente chama de uma expressão lambda. Gente, mais adiante eu pretendo falar de expressões lambda com você. Mas, por hora, eu só quero usá-la e dizer, amigão, se o método tiver argumentos, é assim que você deverá proceder. E dessa forma, a contagem será feita de 10 a 90. Mas, se quando eu estiver lá no 35, 42, eu me cansar da brincadeira, a qualquer momento que eu apertar o botão parar, parou. Ok? Tranquilo, gente? Era esse detalhe que eu queria te mostrar. Tem uma terceira versão dentro da aula de hoje, que ao invés de usar um text box, usa um list box. Só para ilustrar que eu posso delegar permissão para a thread trabalhar sobre qualquer componente. Eu estou usando um text box, mas poderia usar qualquer outro componente. Ok? Meus amigos, é isso. Conceito de thread. É assim que se codifica uma thread em C#. Esse conceito de thread é muito bacana e me dá muitas possibilidades. Nós vamos usar muito threads nas próximas aulas e também no próximo ano. Vamos fazer coisas muito legais usando esse conceito. Creio que você entendeu. É simples. Na verdade, uma thread é um objeto, instancia e usa.
E é um objeto que está linkado a um método. Desde o primeiro ano, com o Luiz Antônio, com o sobrinho, vocês já foram apresentados aos métodos. Então, na verdade, eu não te apresentei nenhuma grande novidade. Mas é legal. E eu entendo que principalmente você que curte programação esteja até entusiasmado com esse novo aprendizado. Agora, tem alguns colegas aí que devem estar se questionando. Bacana, aprendi mais um negócio que eu não sabia, legal. Mas, aula parece sem pé nem cabeça. O cara estava falando de serialização, aí começou a falar de socket. Tudo bem, eu serializo um objeto para poder transmiti-lo. Então, falar de socket na sequência para fazer a transmissão, beleza. Aí ele para o assunto, ele vem, ele fala de thread. Qual é o objetivo dessa aula? Gente, lembra que o nosso servidor recebe, ele ficava travado? Ele ficava travado dentro de um laço infinito? Lembra disso? E a minha versão modo console tinha esse problema. A tua versão que você fez a título de atividade para mim, via Windows Forms, que ficou com uma cara de um chatzinho, tinha esse problema. O servidor que recebe trava. E, meu amigo, eu falei que ficou com cara de chat, mas aquilo não é exatamente um chat, porque esse cara envia para esse. E acabou aí. Esse só envia, esse só recebe. E num serviço de chat tem que haver a troca da informação nos dois sentidos. Pois bem, nós não conseguiríamos fazer isso. Por quê? Porque o programa que recebe fica travado no recebimento. Ele jamais teria tempo para fazer uma transmissão. Então, será que você começou a perceber o porquê do uso da thread na aula de hoje? Você percebeu isso? Pois bem, meu amigo, é exatamente esse o nosso objetivo. Voltar ao servidor recebe, aplicar nele o conceito de socket, e dessa forma destravá-lo. E se ele for destravado, amigo, aí ele tem tempo de transmitir também. E aí sim eu consigo fazer um chat. Ok? Legal? Então, você já sabe qual vai ser a atividade de hoje. Não sabe? Mas se você não desconfia, dá uma conferida no Leia-me. Como de praxe, tá tudo detalhadinho lá. Gente, até mais. Até a próxima. Um abração.